tem na pregação passada, que tem o nome do meu sogro, e por isso então eu estou vindo e quero então trazer uma vida de 96 anos em mais ou menos meia hora. Eu não sei se eu vou conseguir passar tudo o que eu pretendo passar, né, para vocês. Mas eu queria trazer um relato, um testemunho de como foi a vida do reverendo José Emílio Emereciano, fundador dessa igreja, e também o fundador da Igreja Metodista Livre, quando se pensa na pessoa jurídica, né? Ele é o primeiro pastor metodista livre. E eu gostaria, antes de convidar os irmãos para lermos juntos em Atos 1:8, que é muito conhecido. Em Mateus 28, lá no finalzinho, nós vemos a grande comissão, a Jesus dizendo: vocês devem ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. Mas depois, em Atos, ele chega um momento que ele diz: olha, vocês não vão se ausentar daqui de Jerusalém, depois que ele ressuscita tudo que ele está acontecendo. Então ele promete: olha, vocês fiquem por aqui ainda, porque vão receber o poder. E aqui no Atos 8 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. 2000 anos passaram, e nós somos confins da terra. Fazemos parte, né, desse confins da terra falado por Jesus. E muitas pessoas, muitos servos de Deus, ao longo desses anos todos, se dedicaram para que hoje nós pudéssemos ter a palavra de Deus aqui conosco. E uma dessas vidas foi a vida do reverendo José Emílio Emereciano. Então, vamos ver um pouquinho da sua história. O reverendo José, ele nasceu no dia 18 de fevereiro de 1902, e foi na cidade de Macau, no Rio Grande do Norte. Está no próximo slide. Ele, em 1908, ele mudou-se para Natal. O pai dele era carpinteiro naval, e ele fazia embarcações, e também consertava embarcações. Naquela época, e lá em Macau, no Rio Grande do Norte, não tem porto igual nós temos em Santos. Os navios precisavam ficar em alto mar. Então tinham alvarengas, que eram pequenos barcos que levavam o sal para o navio. E o pai dele era o carpinteiro que construía e consertava embarcações. E ele, ainda quando José era bem pequeno, ele incentivou e fez de tudo para que José aprendesse inglês com os ingleses e também francês, porque ali tinha muitas empresas inglesas e francesas. E aí nós vemos já Deus preparando o José, ainda menino, para o que Deus tinha para ele no futuro, que era ele saber muito bem o inglês, menino ainda. Então, em 1909, eles voltam de Natal para Macau. Depois, de 1909 até 1912, né, ele fez o curso primário em Manaus, em Macau ainda, e depois, em 1913, ele foi para Fortaleza, e aí ele deixa para trás Macau, Rio Grande do Norte. Então ele era praticamente potiguar, né? Mas depois ele se tornou um cearense, e ele vestiu a camisa cearense. Tanto é que às vezes ele falava, né: olha, irmãos, a Ceará é grande e os cearenses são poucos. Ele falava isso. Era comum ele falar isso para fazer um desafio, né, para que pessoas se dedicassem ao Evangelho e se tornassem pastores que pregassem o Evangelho. Então, em 1913, agora com 11 anos, né, ele foi para Fortaleza, e já com 15 anos ele queria fazer seminário da Igreja Católica, porque desde pequeno ele já era uma espécie de coroinha, ele ajudava na Igreja Católica, ajudava os padres, ele acompanhava todas as missas do domingo. E lá em Fortaleza tinha acho que 3 missas na parte da manhã,
a última terminava ao meio-dia com fogos de artifício. E ele aprendeu a rezar missa e ajudava os padres. Então ele já tinha dentro dele esse desejo de ser um religioso. Não é? E então, com 15 anos, ele já ajudava, né? Queria ser um seminarista. No período também, depois de 1914 até 21, ele trabalhou aí, também com o pai como carpinteiro. Né? Ele trabalhou como carpinteiro naval. Interessante que ele teve uma boa semelhança com Jesus, né? Nesse ponto de José também ter sido um carpinteiro. E continuando na sua jornada, já com 19 anos, ele se alistou no Rio de Janeiro para já veio para o Rio para trabalhar como corpo de bombeiro, né? Mas ele não passou, foi reprovado no teste de resistência física, ele era muito forte, né? E daí ele não passou, permaneceu um pouco no Rio, isso foi por mais ou menos talvez um ano, e depois acabou voltando para o Ceará para trabalhar em Cariús. Como ele falava inglês, ele foi admitido em uma empresa norte-americana e ele fazia apontamentos. Então, a cavalo ele andava lá em Cariús, onde estavam construindo um açude, e ele que vigiava os empregados, fazia os apontamentos e fazia os relatórios para a empresa. E então, até 1921, ele ficou trabalhando lá em Cariús. Isso foi até 1923, mais ou menos. Bom, o primeiro contato que ele teve com o Evangelho foi em um ponto de ônibus. Ele estava indo pegar um ônibus e alguns crentes chegaram para pregar o Evangelho para ele, e ele recusou, porque ele falou: eu sou católico. Mas eles falaram umas palavras para ele que ele ficou meio indignado com aquelas palavras, e ele acabou andando com aqueles crentes e entrou na igreja, e ouviu pela primeira vez o Evangelho, né? E isso marcou muito a vida de José. Então foi quando ele ouviu, né, pela primeira vez a mensagem do Evangelho, depois já na igreja de Fortaleza, presbiteriana. Então, na igreja presbiteriana de Fortaleza foi onde realmente ele ouviu pela primeira vez a pregação do Evangelho. E a segunda vez, então, foi já em Cariús, quando aconteceu a conversão dele. Ele entregou-se completamente aos pés de Jesus. E daí, então, ele sai para casa, feliz da vida, né? Por causa daquilo que o pastor falou, o bispo falou. O pai fala para ele: olha, você não entra aqui, ou você fica na minha casa e continua católico, senão não quero mais você aqui. E aí realmente foi muito, muito difícil para ele. Agora ele tinha que escolher, ou deixar a fé, ou ficar seguir o Evangelho e voltar e sair de casa. E a sua vida então foi meio complicada, e ele decidiu ir para o sul. Ele decidiu vir para cá. Então ele não sabia como fazer, mas ele precisava vir para cá, porque lá ele não tinha mais condições. Ele não conseguia mais cantar um hino, não conseguia orar em casa, porque o pai não deixava. Então a sua vinda para o sul, ele pensou: e agora, como que eu vou fazer para ir para o sul? Ele não tinha dinheiro, o pai tinha cortado a mesada. Então ele teve uma brilhante ideia, foi para o governo, foi lá no Palácio do Governo e pediu uma passagem de navio para cá. E saiu de lá com a passagem na mão. Ele veio com a passagem, aí pegou o navio, veio para o sul e veio com uma carta de apresentação do pastor da igreja da presbiteriana lá de Fortaleza, aqui para o sul, e uma carta de apresentação para alguém, membro de uma igreja presbiteriana no Rio de Janeiro. Bom, aí chegando aqui, essa pessoa que o recebeu conseguiu que ele fosse estudar no Alto Jequitibá, fica lá em Minas Gerais, na Zona da Mata, e onde ele foi então para fazer o curso de ginásio,
E o curso que nós chamávamos naquela época eles chamavam de normalista, né? Curso normal, que dava direito a pessoa dar aulas, lecionar para o primeiro grau, para o normalista, né? E ele saiu de lá, terminou o curso. O curso já agora ele era professor de primeiro grau. E para ele poder trabalhar, para pagar os estudos, ele tinha que rachar lenha, carregar no lombo dos burros água potável para os estudantes lá da escola. Outra coisa que ele tinha que fazer era lavar os banheiros. E na hora que todo mundo estava já dormindo, era a hora que ele ia trabalhar, fazer as tarefas para poder então estudar. E outra coisa que ele fazia ainda era preparar mensagens, porque ele já estava sendo treinado para pregar. Então, nos fins de semana, ele saía a cavalo para pregar lá na zona da mata, no estado de Minas Gerais. E assim foi que ele terminou o colégio, né? E tem uma foto aí da cidade do Alto Jequitibá, hoje, né? Essa é de 1923, então, hoje deve estar bem mudado. Bom, a sua trajetória de vida acadêmica, desde 1924 até 31, de 24 a 26, então ele estudou no Alto Jequitibá. Depois de 27 a 28, ele estudou no seminário de Recife. Ele conseguiu ir para Recife e fazer 2 anos de seminário, com bolsa de estudos da igreja presbiteriana lá de Fortaleza. Mas veio uma crise financeira da igreja, precisaram cortar vários itens do orçamento, e um deles foi a bolsa de estudos. Mas tudo isso estava dentro do plano de Deus para a vida dele, porque assim que ele deixou aquele seminário, que ele precisou parar, ele pediu uma carta de apresentação do diretor daquela escola, que era um pastor Jerônimo Gueiros, que era o diretor da escola. Era uma pessoa muito especial lá. Ele era conhecido como o Leão do Norte, ainda pela igreja presbiteriana, um grande pregador. Esse pastor então deu para ele uma carta de apresentação, e ele veio então com esta carta de apresentação aqui para o sul, para São Paulo, para procurar então uma maneira de estudar. Então ele estudou 2 anos lá, né, que foi de 27 e 28. Depois de 29 até 31, ele completou um seminário no Japão. Ele foi para o Japão. Agora, como é que foi que aconteceu a sua ida para o Japão? Em 1929, aqui em São Paulo, chegou o bispo Jude Nakata, que era um bispo e fundador da igreja Holiness, uma igreja que tem inclusive a mesma doutrina nossa, metodista livre. Em 1929, José, quando ele veio lá de Recife, ele foi amparado aqui em São Paulo pela igreja presbiteriana unida, lá na rua Helvétia, e lá tinha uma senhora cujo nome era Heredina Anderson, e que era a presidente da Sociedade de Senhoras, que nós chamamos de SAP, né? Sociedade Auxiliadora Feminina. Essa senhora, ela gostou muito de José e viu o potencial que ele tinha com o inglês. Então, sempre que tinha a oportunidade de aparecer alguém que ela precisava de um intérprete para traduzir, José era uma das pessoas dedicadas. E esse bispo, José foi escolhido para ser então o intérprete desse bispo, e o bispo Jude Nakata. E José gostou muito das pregações e da doutrina pregada pelo Jude Nakata, e então o bispo fez um convite a ele, né? E disse para ele: se você quiser terminar o seu curso no Japão, a igreja paga para você. E ele então aceitou, mas ele falou: olha, o senhor me dá 3 dias para eu orar, para saber se realmente essa era a vontade de Deus. Ele foi para Santos, e lá na casa de amigos, então ele ficou 3 dias orando e pedindo
para que então Deus mostrasse, até que realmente ele sentiu uma paz muito grande em seu coração, sabendo que ele estava no centro da vontade de Deus e que aquele era o plano de Deus para a vida dele. Então ele decidiu ir. E uma coisa que aconteceu é que quando aquela dona Enedina Anderson, ela ficou sabendo que ele ia no Japão, ela reuniu a sociedade de senhoras, preparou um baú com roupas e até sapato para pisar na neve, até aquele ovo que antigamente usava para costurar meia, põe dentro da meia e faz assim. Hoje qualquer coisa você joga fora, né? Mas naquela época fazia até isso, né? E mais uma coisa muito especial que foi feita. Ele ia de navio, 62 dias de navio, daqui até o Japão. Elas escreveram 62 cartas. Ela espalhou a tarefa, então as senhoras daquela igreja escreveram cartinhas, e cada carta para um dia. Ele só podia ler no dia certo, na data certa, não podia ficar lendo todas, abrindo todas. E ele contava para a gente que aquelas cartas, ele teve o navio chegando agora para um destino, né? Um lugar de cultura diferente, língua diferente, vendo o seu povo ficando para trás, que tudo aquilo para ele, aquelas cartas eram um alento, né? Aquela palavra de incentivo, né? E ele, dessa maneira, ele mais uma vez sentia que estava no centro da vontade de Deus. Então foram 62 dias de navio. 62. As dificuldades que ele enfrentou lá, problema da língua, cultura, né? Cultura diferente, a economia, energia elétrica, o seminário, às 10 horas apagavam as luzes. Então ele às vezes precisava ler um lampião, ou ia na praça e sob a luz, né, da praça continuava a ver. E ele fez 2 tipos de estudo lá. Ele estudou, fez o seminário com professores falando em inglês, e paralelamente ele estudou o japonês. Então foram 2 anos quase 2 anos e meio, mas de muito estudo mesmo. Tem uma pena que eu esquecemos de trazer, mas temos a Bíblia, onde ele arriscava de furar a página, né? Até assim de ler e decorar. Então ele estudava muito mesmo. Então ele era um homem de muita luta e de muita fé. Eu tenho dito que José era um homem de fé. Nós temos uma foto do navio, acho que é o próximo slide aí. Esse é o navio Manila Maru, foi um navio que trouxe muitos japoneses para o Brasil naquela época de imigração, né? Então, o navio que fazia, acho que eram 2 ou 3 navios que faziam esse trajeto. Esse foi o navio que o levou para o Japão. Depois tem uma foto dos seminaristas, no final do curso, esse era o grupo dos seminaristas. E tem ele está no cantinho de cá, deixa eu escrever aqui. Ali, ó. Ele é esse aqui, ó. Está aí o José. Ele vivia pela fé mesmo, ele ganhava roupas, né? Então ele era mais alto que os japoneses, então a roupa dele sempre era mais curta, né? Calça mais curta, camisa mais curta, mas ele não estava nem aí. E ele saiu para pregar o seu evangelho. Nós temos na sequência aí também a credencial dele, quando ele veio do Japão. Nós temos em casa essa credencial, e o próximo slide é o certificado, né, de conclusão do curso. Aquela credencial, então, dando a ele a autorização, né, para pregar para o povo japonês. Uma coisa que eu disse no início é que, falando sobre o Japão, é que quando o Junji Nakata fez esse convite para ele ir para o Japão, é que naquela época foi uma época de imigração para cá de muitos povos, né, principalmente japoneses, mas era uma época entre as guerras, e havia uma restrição do governo aqui do nosso país quanto à imigração, principalmente dos japoneses. Era só permitido vir para cá camponeses, pessoas simples, pessoas para trabalhar na lavoura, não podia ver líder naquela época. Então o Junji Nakata teve então essa ideia. Bom, já que não pode vir
pastor para cá, então eu vou procurar levar brasileiro para lá, para eles estudarem na condição e no compromisso, né, de, ao voltarem para o Brasil, ser pastor do meu povo. E aí foi o que aconteceu. Então, aí volta o reverendo José, agora pastor, né? Pastor José, o reverendo José Emílio Reverenciano. Ele trabalhou durante 11 anos junto ao povo da igreja Holiness, entre os japoneses. Ele veio para cá um autêntico japonês, comendo com shihashi, falando japonês clássico de Tóquio. As pessoas, a gente saía com ele para a feira e as pessoas ficavam até acanhadas, os japoneses, quando ele começava a falar em japonês. Ele falava: o senhor fala um japonês muito bonito, eu tenho vergonha, porque o japonês é muito caipira. E assim foi a vida dele, né? E ele pregou aqui no subúrbio de São Paulo, pregou em japonês na Praça do Patriarca. Ele contou que uma vez que ele usava chapéu, pôs o chapéu lá, estava pregando, depois foi pegar o chapéu, tinha umas moedinhas lá dentro. Jogaram umas moedas do chapéu. Pregou em Santos, Suzano, Mogi das Cruzes, em Açaí, ou Açaú, acho que é Açaú, né? No Paraná. Ele foi preso porque na época, naquela atmosfera de guerra, ele foi pregar em japonês em praça pública. E aí levaram para a cadeia. Aí ele chegou lá e falou: não, eu estou pregando em japonês, mas é o evangelho, não é nada que estão pensando. Se quiserem ouvir o que eu estou pregando, então vem para a igreja que eu vou. Aí ele contava que tinha lá alguns policiais que foram lá. E depois que terminou o culto, até tomaram um guaraná junto, alguma coisa junto lá, né? E fizeram uma amizade. Mas antes ele foi preso mesmo, levaram ele para a cadeia. Temos aí a foto do casamento de 1942. Ele se apaixonou pela Irene, ela era da igreja metodista, ela 20 anos, ele 40 anos. Então, bem diferente de idade, né? Quando o pai dela, quando ele foi falar com o pai sobre o casamento, o pai, o italiano, chega para ele, alto, sério: então, o que você faz? Eu sou pastor e quando se ganhar, eu vivo pela fé. Vivo pela fé, não ganha nada, então não casa com a minha filha. Aí ele arrumou um trabalho, né? Então ele trabalhava pela Holiness e arrumou um trabalho, mas vendendo seguro de vida. E naquela época era meio complicado pedir seguro em tempo de guerra, né? Mas foi assim que ele conseguiu o sim, né? O sim do pai. E quando casados, começou a perseguição maior, porque eles foram morar em um quarto de uma pensão de japoneses, lá na rua Conde de Sarzeto. E essa pensão tinha muitos brasileiros que não pagavam muito bem, às vezes davam cano, né? Não pagavam o dono da pensão, que era um japonês. Aí ele chega para o meu sogro, o reverendo José, e fala: olha, e para a dona Irene, né, minha esposa: olha, vocês, será que o senhor pode ser uma espécie de gerente aqui para o senhor se relacionar com o pessoal e receber e cobrar? E aí então o pessoal começou a chamar de quinta coluna, e houve uma perseguição muito grande. A polícia chegou lá no quarto dele, levou todo o acervo de livros que ele tinha, a biblioteca que ele tinha, coisas que trouxe, tinha trazido do Japão, e nunca mais ele viu. Então foi muito triste para ele isso. E a perseguição começou a se aumentar. Então os japoneses chegaram para ele e disseram: olha, acho que é melhor o senhor se afastar da gente até passar essa atmosfera de guerra, e aí depois o senhor volta e aí continuamos. Mas isso foi por volta de 1942. Então, o que ele faz? Agora que é difícil, porque ele ganhava, o pão dele vinha do trabalho pela igreja Holiness, e agora ele não sabia o que fazer. Mas a dona Eredina Anderson, sabendo da situação, aquela mesma senhora lá, ficou sabendo que pela presbiteriana havia um campo aberto à busca de um pastor da cidade de Barretos. Vocês alguém conhece Barretos aqui? Mas lá tem um bairro chamado Frigorífico, que é do Frigorífico Ângulo. É um bairro ao lado do frigorífico, e lá uma igreja estava sendo formada, e ele então foi convidado, e ele com a dona Irene foram para lá, e essa foto que vocês estão vendo ali. Quando ele chegou, naquela época, em 1942, tinha uma congregação de talvez umas 20 pessoas, e não tinha esse templo,
E os ingleses lá da Companhia Anglo deram o terreno, deram o material, deram a planta e edificaram essa igreja, porque havia muito problema de roubo no frigorífico, e eles eram ingleses, né, e sabiam que uma igreja evangélica ia ajudar muito lá a mudar a situação. Tem muita história que eu poderia contar, mas não dá, por causa que nós temos um tempo curto aqui para falar, mas foi muito especial o que aconteceu lá na cidade de Barretos. Bom, a Igreja Metodista Livre, como começou a Igreja Metodista Livre? Eu tenho que começar lá pelo início mesmo, 1860. Nasceu, e quem foi o fundador? Nosso slide foi o pastor Benjamin Tito Roberts, em 1860. E depois veio a árvore, eu preciso mostrar um pouquinho. Desculpem. Mas a gente tem aqui embaixo a Igreja Apostólica, quando os apóstolos então começam a pregar. Depois disso surge então a Igreja Católica, né, oficial do Império. Depois houve um movimento, né, foi uma transição, né, que dá origem à Igreja Ortodoxa em 1054. Mas mais tarde, então, Martinho Lutero então entra com o protesto, né? Nasce aí o protestantismo, que nós podemos chamar, a reforma protestante, e vem então a Igreja Luterana em 1517, anglicana, surge aqui o calvinismo, o presbiterianismo, né? E também tem aqui as igrejas batistas, vão por aqui, aí sobe, nasce a Igreja Anglicana, que dá origem à Igreja Metodista, com o John Wesley. Depois surge o movimento de santidade, mas aqui com a Igreja Metodista Livre nasce também a Igreja Metodista Episcopal nos Estados Unidos. Desse movimento de santidade, então surge a Igreja Metodista Wesleyana, o Exército de Salvação, a Igreja Holiness, que foi em 1901, que não está aí, Igreja do Nazareno e a Metodista Livre, onde estamos. Só para mostrar para vocês onde estamos dentro da história, né, do cristianismo no mundo. E depois, então, disso, vamos ver como começou a Igreja Metodista Livre aqui no Brasil. Próximo slide. O reverendo Daniel Nishizumi, ele foi um pastor formado no Japão. Uma história dele é muito bonita também. Quem sabe um dia a gente possa fazer um pouco sobre ele. Mas ele foi amparado lá no Japão por uma senhora também, que era missionária. Ele chega na casa dela pedindo se ela pudesse dar aulas de inglês para ele, porque ele era americano, e em troca dele trabalhar de jardineiro, alguma coisa na casa, fazer alguma coisa lá. E ela gostou muito dele, viu o interesse que ele tinha em estudar, e ele estava passando por um problema de saúde muito grande, e ela o amparou, e não apenas aceitou a proposta dele, mas o adotou mesmo, como um filho espiritual, e o levou à conversão, e também levou a ele, o incentivou a fazer seminário, e ele tornou-se um pastor. Depois, Deus plantou no coração dele o desejo de vir para o Brasil, e com o incentivo de outras pessoas, ele em 1928, ele veio para o Brasil, e mais tarde ele se casa aqui, né? E nós vemos aí, essa menina é adotiva, eles adotaram essa menina, então hoje ela é viva ainda, uma filhinha, ela mora lá no Japão. Há pouco tempo nós participamos de uma comemoração em homenagem a ela e aos pais. Ela não parece muito, mesmo na igreja japonesa, mas ela tem recebido assistência da nossa igreja Metodista Livre japonesa aqui no Brasil. Muito bem. A foto da família Nishizumi. Depois vieram as missionárias. Bom, Nishizumi, quando ele chega no Brasil,
ele veio com dois propósitos: não só pregar o Evangelho, fundar a Igreja Metodista Livre, mas também ele sonhava com o seminário. Ele queria que aqui acontecesse formação de pastores também. E aí, então, ele faz apelos para os Estados Unidos, pedindo que mandassem missionários para que com ele pudessem juntos, então, iniciar a Igreja Metodista Livre e também ter um seminário em escolas. Então, foi aprovada a vinda de um missionário que não foi possível ir, mas depois, então, foi aprovada a vinda da dona Lucila, né, e da dona Helen Bonner, duas moças recém-formadas lá, e chegam aqui com uma mais educadora, dona Helen Bonner. Ela era mais educadora e ela foi diretora da escola americana de Europa, aqui ao lado, que hoje é o nosso seminário. A dona Lucila entrou mais na área de evangelização aqui. Então elas chegam aqui para ajudar Daniel Shizume. Ele já tinha conhecido o reverendo José Merenciano em 1935, e desde aquela época ele sempre falava: José, eu quero que você venha comigo para juntos conversarmos a Igreja Metodista Livre. A Igreja Holiness já está começada aí, e você fala inglês, você fala japonês, então nós temos japonês aqui, queremos missionários americanos, então você vai ser uma ponte, vai nos ajudar. E então, depois que terminou a guerra, Shizume então estava mais com esse apelo, assim, mais enfático. E José já praticamente estava decidido a realmente vir para cá, pediu a autorização da Igreja Presbiteriana, recebeu a autorização e já estava preparando mudança para vir para cá. Só que naquele momento, em 1946, no dia 26 de junho de 1946, em frente ao Corpo de Bombeiros, aqui depois do metrô Santa Cruz, Shizume desceu do ônibus, ia atravessar na frente, o ônibus parado, ele ia atravessar para ir do outro lado, e um caminhão veio e pegou, quebrou duas pernas, fraturou o crânio, à noite ele apareceu. Então foi uma fase muito difícil para a Igreja Metodista Livre, para as missionárias que estavam aqui, e aí elas apelam para que José e Irene veio correndo em Barreiros para cá para ajudar no trabalho. Eles vieram, e aí em 7 de setembro de 1946 nasce a Igreja Metodista Livre, que é onde estamos hoje. Isso aqui é a sede, né? E daqui, então, e aqui nasceu a Igreja Metodista Livre. Antes era um terreno, a dona Helena contava que no dia que vieram comprar esse terreno aqui, os americanos deram muita banana aqui, compraram a quitanda que tinha do lado aí. A primeira construção foi da casa, que está na próxima foto, né? Mais para frente, aí. Essa casa do lado, né? Foi a casa construída naquela época, e vocês veem do lado esquerdo aí que não tem nada ainda, que é onde estamos hoje, aqui, né? E aqui estava, parece que em construção, pelo jeito, quando foi feita essa foto, que é o nosso seminário hoje. Naquela época era a Escola Americana de Miranópolis, que funcionou durante um bom tempo, acho que até 73, acho que por aí, 74. A parte do fundo já era a escola americana, e aqui em cima era a casa das missionárias, e embaixo era o templo da igreja. Então, aqui em cima era a sede da missão e a casa das missionárias. E embaixo daquela porta ali era o templo, que tudo era o templo. Tem umas salas, escola americana, e o templo ocupava toda essa área aqui E a parte de baixo. do fundo era onde era a escola americana, onde era o anexo lá, né? Aqui os fundos, né? Então, e assim que temos até hoje, né? Tá bonitinho aí, não mudou nada. Muito bem. O reverendo José, ele trabalhou em várias igrejas aqui no Brasil. A Cleide ela nasceu no ano de 47, então dá para
calcular a idade dela, né? Quem foi matemática aí? E, então ela foi, quando nasceu a igreja, ela foi gerada, né? Exatamente. Interessante, né? E tá aí a menininha hoje com a gente. Então, Miranópolis, Reverendo José e a Dona Helena e Cleide, né? Em Miranópolis, depois por Carlinhos, Vila Galvão, São José do Rio Preto, Vila Polínia, Cidade Ademar, trabalhou um tempo ajudando o pastor Reverendo King, ele pregava lá, mas era um grande auxiliar lá. Depois voltou para Miranópolis, onde foi jubilado aqui, e depois permaneceu com a gente da igreja do aeroporto até o seu falecimento. Ele faleceu no dia 15 de junho de 1998. Foi quando então ele foi levado para os braços do Senhor, né? Para o seu divino companheiro. Quero convidar a Cleide para. Enquanto a Cleide vem, se você quiser ficar de pé um pouquinho para perguntar, seu irmão, se você descansa, pode fazer isso. E nós queremos cantar esse hino, divino companheiro. Esse hino tem muito a ver com a vida dele. Teve muitas dúvidas, mas sempre teve a presença do divino companheiro ao seu lado. Então nós temos que lembrar que apesar das lutas, nós temos um divino companheiro sempre para nos apoiar, é o Senhor Jesus, né? Pode sentar? Um relato interessante que eu vou contar enquanto o microfone é que eu brinquei muito aqui nesse terreno aqui, né? Quando eu era pequena na igreja, e era um campinho, né? Que os jovens jogavam vôlei e futebol e tudo, as balanças para as crianças ficavam ali na entrada da escola americana, e aqui assim, quer dizer, aí eu não sei se mais para baixo, mais para cima, mas nesse pedaço aqui havia umas salas onde os jovens se reuniam e faziam muita pipoca, estouravam muita pipoca e havia muita confraternização. Então essa igreja era uma igreja de muita confraternização e os jovens sempre saíam daqui, depois do culto, iam lá para minha casa, lá para baixo, e faziam seus lanchinhos também por lá. E eu ficava muito, assim, no colo de um e de outro, né? E minha mãe nem se preocupava, e eles iam andando para ir para a casa do pastor José, do meu pai, todo mundo lá para terminar depois do culto com o lanchinho. E uma noite eles foram e todo mundo foi embora, e minha mãe perguntava: ué, cadê a Cleide? Não está no colo de ninguém? Onde que ela ficou? Aí voltava à igreja, eu estava aí dormindo, quer dizer, a igreja era lá, né? Eu estava dormindo no último banco e eu tinha ficado lá. Então, uma coisa assim que aconteceu, e a alegria deles era tanta que eles nem perceberam que eu não estava no colo de ninguém. E foram lembrar depois e vieram aqui me buscar, e tinham fechado já a igreja, mas não me levaram. Uma coisa importante é que tinha muito japonês na época, eram muitos japoneses. A congregação era formada, acho que na sua maioria, de japoneses, e depois é que começou a ganhar brasileiros também. Senhor, já se faz tarde.
Gostaria de salientar pontos relevantes, né, no ministério do pastor Emerenciano. Ele incentivava as pessoas a terem uma fé viva e atuante, não só dizer eu tenho fé, mas mostrar a sua fé através do trabalho, através da sua dedicação na igreja, procurando descobrir qual é o seu talento, né, o que Deus tinha para ele realizar. Então, uma fé viva e atuante. Outra coisa, ele se preocupava com o progresso cultural das pessoas. Ele não podia ver gente sem estudar. Ele punha para estudar. Eu sou um deles. Que ele pôs para estudar. Por desaforo eu casei com ela. Mas ele incentivava mesmo. Ele era educador, ele era professor e era educador. Ele gostava, quando eu ouvia alguém chamado de professor, ele se sentia assim muito... era interessante, muito feliz em ver que as pessoas o consideravam também um professor, né? Outra coisa, ele praticava constantemente a intercessão. Ele não fechava a porta, por isso que quando ele ia orar, por isso que eu invadi o aposento dele, eu quis tirar essa foto dele, porque era uma maneira de poder ter. Ele fazia quase no final da vida. Ele dedicava mais tempo à oração. E ele tinha dificuldade, porque ele tinha problema de glaucoma e catarata e não conseguia ler. Ela escrevia uma lista, né, dos pedidos de oração, nomes assim, bem grandes, para ele poder orar. Então ele tem, você vê, a revista do Cenáculo, lá do lado, também além da Bíblia, né, um amigo dele, né, acompanhante dele de momento de oração, a revista no Cenáculo. Então e outra coisa que ele gostava de fazer era declamar poesia. Ele declamava muito poesias. E tem uma poesia que eu decorei, de tanto ouvir declamar, que é baseada em Efésios 5, de 15 a 17, deve estar no próximo slide. É uma poesia do amigo Rabelo que diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E em cima, com base inspirado nessa frase, remindo o tempo, o amigo Rabelo, então, ele escreve o seguinte: Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta, mas como dar sem conta, ou sem tempo, tanta conta eu me gastei sem conta, tanto tempo, para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo, e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas os que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta por não ter tempo. Então é um desafio para nós, né? Às vezes a gente passa tanto tempo na internet passa a ser um passatempo, né? E outras coisas, mas Deus pede estrita conta do nosso tempo. Outra poesia que ele gostava de declamar é de Jerônimo Reis, aquele